Deus vai tirar um trauma do seu coração. Sim, Deus vai tirar um trauma do seu coração. Ele vai tirar esse trauma do seu coração para você nunca mais esquecer do que te faz sofrer e de quem te fez sofrer também. Ele vai mexer aí dentro de você hoje. São profundas as revelações que ele me deu. Forte, veemente, é impactante. Por isso fica comigo até o final do vídeo e deixa ele tratar contigo. Deixa ele falar contigo. É a campanha para tirar você da miséria. É a campanha para tirar a miséria de dentro de você. É a campanha para arrancar você de Lodebar, irmã. Sei que estão sendo difíceis os seus dias, eu sei. Eu sei que as preocupações te deixam ansiosa, te agitam. Eu sei também que por você, às vezes, não orar e fazer certas coisas, e certas coisas dão errado, eu sei que você se preocupa e se culpa. Porque não orou, porque não perguntou, porque não jejuou, ou porque não soube esperar. Sei que tudo isso tem afligido a sua alma. Sei que tudo isso tem te preocupado. Mas um rebuliço vai acontecer aí dentro do seu coração. Seu coração é lindo. Seu coração é bom. A tua essência é boa. E tem gente que não entende isso. Às vezes, o que você fala, às vezes a forma como você se comporta incomoda pessoas que não entendem a sua essência porque não querem gastar um tempinho contigo. É mais fácil te julgar, não é? Do que te ajudar. Você tem que superar tudo isso e hoje você vai superar. Se inscreve no canal que é de Deus. Um alerta para você. Se inscreve no canal que é de Deus. Já clica nos 3 pontinhos e deixa o like no vídeo. É muito importante. Deixa o like e compartilhe com os 7 contatos que você vê aí primeiro. 7 grupos. Manda nos stories do WhatsApp e do Facebook. E quem é minha ovelha vai escrever assim: irmãos e irmãs, deixem um like no vídeo e compartilhem. Escreve aqui nos comentários também. A revelação é forte, porque Deus disse tantas coisas boas sobre você hoje. Divinas revelações é o que eu tenho para entregar aqui para você. Deus falou para mim de uma mulher, de uma ovelha muito boa que aqui está, que ainda se culpa por, numa ocasião específica, não ter orado como deveria, não ter jejuado, não ter clamado, não ter feito uma campanha, não ter feito um voto, por não ter feito aquilo que você sabia que era para fazer e por isso algo desandou, deu errado, houve perdas, houve retaliações, houve até separação. Se desfez uma relação, uma amizade, se desfez um relacionamento. E ele manda te dizer que quem controla tudo é ele. Nenhuma culpa tem você. Deus fala para mim de uma mulher que teve que tomar uma decisão junto com alguém. E por não ter orado como era para orar, tudo deu errado e a culpa ainda acompanha você. Ele vai te curar hoje. Ele vai te curar hoje. Eu estou dizendo que ele vai te curar hoje. Tem alguém recebendo? Cadê o superchat? Tem alguém recebendo? Então você vai declarar assim, ó: eu não tenho culpa de nada. Noemi era uma mulher de Deus. E as perdas que essa mulher teve, não é qualquer um que sabe superar e suportar. As perdas que essa serva teve, não é qualquer um que sabe lidar. Porque certa vez, no lugar onde ela morava, junto com seu lindo marido e com os seus 2 filhos, a crise chegou lá, a miséria tomou conta do lugar. E eles tinham que reagir. Eles tinham que lutar. Eles tinham que fazer algo. Uau!
Só que na correria da vida, por não ver comida, por não ver possibilidade de emprego, por não ver chance, por não ter ali uma forma deles se manterem financeiramente, escuta que é forte o mistério, eles vão tomar uma decisão de sair do país, de sair do bairro, de sair do lugar. Eles vão tomar uma decisão, talvez sem orar, porque eu não encontrei na Bíblia, e essa é a outra tese que eu falei que ia entregar, eu não encontrei na Bíblia eles orando para sair dali. Eles orando para sair dali, eles orando para poder tentar a chance em outro lugar, tentar um outro emprego. Eu não vi eles orando, fazendo um propósito. Eu não vi eles fazendo uma campanha. Eu não vi eles fazendo um jejum. Porque tem gente que acha que é só orar. E Deus vai falar, não é assim, não é fácil assim não, irmã. Você tem que conquistar o coração do Pai. Você tem que conquistar o coração dele. O coração de Davi conquistou o coração do Pai. Por isso foi segundo o coração de Deus e foi pecador. Pagou por isso e alto foi o preço dele. Mas ele conquistou. Você tem que saber que nessa jornada você tem que conquistar o coração dele. Você precisa conquistar o coração dele. E eu digo isso porque você queria que conquistasse alguém o teu coração, né? Que alguém conquistasse teu coração e que você conquistasse o coração de alguém, né? Mas e você já conquistou o coração do Pai? Ah, já conquistei sim, pastor. Será? Vamos ver se você conquistou. Vamos ver se conquistamos. Parece que tem alguns personagens na Bíblia que Deus trata de uma forma diferente. E parece que hoje em dia não é diferente. Ele não faz acepção de pessoas, pode ter certeza absoluta disso. Mas eu vejo Deus tratando de forma peculiar com cada um. Tem uns que precisam passar mais tempo no deserto. Tem outros que passam menos tempo no deserto. Tem alguns que são levados para o lugar da miséria, vivem uma vida miserável para aprender algo, para depois se levantar e se reconstruir. E às vezes reconstruir em cima do entulho. Não foi assim que a épica Jerusalém antiga foi reconstruída diversas vezes? O inimigo atacava, destruía. Deus levantava um profeta. Deus levantava um rei. E ali ele reconstruía a cidade. Deus levantava um juiz, Deus levantava um governador. E ali reconstruía a cidade. E toda vez que a cidade era destruída e reconstruída em cima do entulho, ela subia, crescia, evoluía e evoluía. E toda destruição e reconstrução em cima do mesmo lugar sobe teu nível espiritual. Faz você aprender, faz você crescer, faz seu espírito se elevar. E quanto mais próximo você está do céu, melhor fica a tua vida. Mais abençoado será você e aqueles que estão contigo. Escuta o que eu vou te falar. Você não tem culpa daquele casamento ter fracassado. Você não tem culpa daquele divórcio. Você não tem culpa daquele ex. Você não tem culpa de nada. Você não tem culpa dessa empresa fracassar. Você não tem culpa dessa pessoa ter feito o que fez e atingido você da forma que atingiu. Culpa nenhuma você tem. Mas você tem que ter responsabilidade. Uau! Ei! Você tem que arrogar para si a responsabilidade, tá? Você tem que arrogar para si a responsabilidade. Porque Deus quer pessoas responsáveis. Toca no coração do Pai assim. Conquista o coração do Pai assim. Você acha que Davi não era responsável? Talvez fosse o mais responsável da casa dele. Porque com os irmãos daquele que ele tinha, minha filha, a juventude dele não foi fácil. E eram irmãos crentes. Sim, eu estou pregando para você. Ei, escute. Que precisa crescer na vida, mas tem que crescer também debaixo da correção. Porque se não for a correção, se não for a exortação,
Você não será edificada, construída. Deus está construindo aí dentro. É você mesmo, rapaz. Parou aí esse carro, ficou aí olhando. Está dentro de casa, sentado no sofá, deitado na cama. Está no trabalho, está dirigindo, está no escritório. É para você. Deus quer trabalhar aí dentro do seu coração porque Ele quer te fazer grande. Poupe. Poupe. Davi era uma pessoa segura. Só que talvez Elimeleque e Noemi não tivesse poupado o que deveria. Talvez eles tivessem gastado demais. Porque se você estuda a história de Ruth, capítulo 1, você vai ver que é um tempo de crise, é um tempo de grande miséria. Ai! Uma grande fome tomou conta daquele país. País esse que era governado por juízes. Talvez se ele tivesse poupado, guarda a mensagem que é para você. Talvez se eles tivessem poupado, não deveriam sair abruptamente, rapidamente daquele lugar. Porque eu não enxerguei na Bíblia um jejum antes de sair dali, eu não enxerguei na Bíblia uma oração, um compromisso, uma campanha antes de sair dali. Bota um propósito teu na campanha, irmã. Bota na campanha, filha. Eu tenho certeza que vai te fazer bem. Pastora Marcelina, Deus abençoe, minha filha. Ela disse aqui que minhas pregações fizeram bem, nossas pregações. Que Deus te abençoe, filha. Se tem testemunho, conta aqui, minha irmã. Conta aqui, meu irmão, que faz bem. Faz bem pro nosso coração. Tem coisas que tem que fazer propósito. Tem situações que você tem que fazer jejum, tem situações que tem que fazer campanha. Pastor, não posso jejuar, faz a campanha. Eu não vejo ela fazendo uma campanha. E a perda dela foi grande, tá? A perda dela foi grande. Ela perdeu o marido. E talvez aquela mulher, a Bíblia não relata, mas os estudos me levam a crer nessa mente fértil que pensa que ela carregou uma culpa porque ela não fez um propósito para sair daquele lugar. A história de Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion significa alguém está num lugar, a grande miséria chegar, a grande fome chegar, e eles saírem de lá rapidamente porque tinham medo de morrer de fome. Tinham medo de não ter a família junta, próxima. Ei, escuta que é forte. Com certeza, está faltando para você que não fez a campanha. Uma oportunidade como essa, está sendo dada a oportunidade. Faz a campanha, faz seu voto, participa. Não pode jejuar, eu estou jejuando 7 dias por você. 7 dias consecutivos. Ininterruptos. Eu fui contemplada, eu e meu filho, estamos de posse da vitória. Evaneide, Deus abençoe, minha filha. Graças a Deus, mais um testemunho. Ei, minha filha. Tem coisas que você tem que fazer um propósito e esperar. Pastor, mas aqui tá tudo acabando, tá destruindo minha casa, tá destruindo tudo. Tá acabando, é uma tempestade, é um temporal, é um vendaval, um tsunami. É uma quebra... Ai, calma. É o propósito. E depois de findar o propósito, não espera que tem que ser no final. Não. Deus fala no tempo dele. E tu tem que respeitar o tempo dele. Porque as consequências podem ser piores do que hoje você vive. Eles vão sair do país. Vão morar na terra de Moabe. Terra dos Moabitas. E ali o marido vai reconstruir a vida. Vai sustentar os 2 filhos. Vai crescer. Vai conseguir financeiramente um bom retorno. Vai ter sua casinha, vai ter seu cantinho. Mas um dia,
É aquele dia que chega para todo mundo. E eu preciso despertar sua atenção para isso que eu vou falar. Aquele dia que chega para todo mundo. Aquele dia chegou para ele. E talvez num acidente da vida, ou uma enfermidade. Deus recolhe aquele homem. Ele morre. E agora Noemi chora. Veementemente. Porque perdeu o grande amor da vida dela. Por muitos dias, meses e anos, aquela mulher chorou a perda do marido. Chorou. E estava longe da família e não tinha ninguém para abraçá-la. Não tinha ninguém para amá-la. Ela teve que superar a barra sozinha e ela tinha 2 filhos para criar. Talvez Mahlon e Quilion não estivesse tão preparado ainda para a vida. E ela teve que dar um jeito. Ela teve que sustentar aquelas 2 crianças, aqueles 2 filhos, dando um jeito. Talvez aquela irmã começou a lavar louça, fazer faxina. Márcia Regina, Deus abençoe. Talvez ela começou a fazer faxina, lavar louça, trabalhar em salão, para sustentar os filhos, para sustentar a casa, para sustentar a família. Ei. Talvez ela tenha se humilhado de porta em porta para pedir uma oportunidade para poder ter o que comer e dar o que comer para os filhos. Porque o marido tinha ido embora, tinha sido recolhido, não estava mais ali, ela perdeu o grande amor da vida dela. E eu falei e falo novamente, eu estou pregando para alguém que perdeu o seu grande amor. Solene Lourdes, Deus abençoe, minha filha. Você pode ter perdido o grande amor, mas você não perdeu a vida. Você pode ter perdido o grande amor, mas Deus não te recolheu ainda. Deus não nos recolheu ainda, então nós podemos viver. Será que vale a pena deixar de viver por causa de alguém que não amou você? Será que vale a pena deixar de reconstruir a vida por causa de alguém que já saiu da sua vida? Será que vale a pena você continuar dessa forma, não se valorizando como devia, porque um dia alguém falou palavras que te diminuíram, que te massacraram, que te humilharam? Não vale a pena sofrer por quem não mereceu você. Porque se você não sair dessa, se você não romper isso agora, você ainda está acorrentada nas correntes daquele homem. E Deus já te deu essa chave para libertar dessa prisão que você vive hoje por causa da sua mente. Porque aquilo ainda vem, lembrança ainda vem. Deus vai curar você desse trauma. Isso é uma miséria que tem na sua vida, mas vai sair em nome de Jesus. Oh, não é possível? Tem alguém recebendo aqui? Tem alguém recebendo aqui? Já se inscreve no canal de Deus. Meu ovelha, clica nos 3 pontinhos e deixa o like aqui. Deus abençoe sua vida. Deixa o like. Vou entregar, não vou ficar com nada, vou entregar tudo. Como é que ela mantém a casa com esses 2 filhos agora? Irmã, ela não podia deixar de viver, porque ela tinha 2 pessoas dependendo dela. Quantas pessoas dependem de você hoje? Ou já dependeram? Por mais que tenha crescido trabalhando ou se virando, você ainda tem aquela preocupação materna. Só que, minha filha, depois de algum tempo, ela consegue criar os filhos. Uau, isso é muito forte. Deus abençoe, irmã Camila. Deus abençoe o Pix, minha filha. Só que passando o tempo, os 2 filhos crescem.
e eles entendem o que aconteceu com seu pai. E eles devem conversar com a mamãe e dizer: mamãe, você não teve culpa de nada. A gente teve que sair daquele lugar, senão a gente morreria lá. Talvez por causa de uma oração. Oh, Jesus. Você não tem culpa de nada. E... aleluia. Ela vai tocando a vida como dá. Ela vai tocando o barco como dá. Olha aí, Laura Cristina. Ela vai sustentando os meninos e até que um dia os meninos chegam e dizem: mamãe, eu conheci uma moça daqui, dessa terra aqui. E eu gostaria de casar com ela, é uma boa pessoa. E aquilo alegra o coração de Noemi. Aquilo alegra o coração daquela mãe que talvez quisesse uma presença, uma figura feminina naquela casa, para poder compartilhar momentos que não podia compartilhar com o filho. Porque tem coisas, né, mãe, que você não pode compartilhar com o filho. Porque às vezes o filho não tem tempo. E não é que ele esteja errado, é porque ele é atarefado, tem trabalho, é honesto, é correto, é bondoso. Aquela mãe talvez quisesse uma presença feminina dentro da casa, uma sogra, uma nora, para poder desabafar um pouco. E ali eles vão se encontrar e ele vai casar. E de repente, passa-se algum tempo, o outro filho chega e diz para a mãe: vou me casar também. E a família começa a crescer, Noemi começa a se alegrar, Noemi começa a ser mais feliz do que era. Ela ainda sentia falta do marido. Ela ainda sentia falta do ex-marido. Mas ela vendo a família crescer, aquela tristeza vai se esvairindo, vai sumindo. E ela vai tocando a vida. Porque agora os filhos trabalham, e podem dar a ela um pouco mais de tranquilidade. E podem dar a ela um pouco mais... essa história é muito forte, minha filha. Glória a Deus. Pode dar a ela um pouco mais de estabilidade. Passam-se 10 anos. Escreva aqui, 10 anos. Oh, meu Deus. Escreve aqui. Quase 10 anos, ovelha. Que ela já morava naquele lugar. Um dia chega a notícia que um filho dela tinha morrido. E aquela mulher entra em desespero, porque perdeu o primeiro filho e já tinha perdido o marido. E aquela mulher chora, porque perdeu agora o filho que amava, o filho que cuidou, o filho que tratou, o filho que deu de tudo para ele. Ela perde um filho e já tinha perdido o marido. E ela não sabe muito como lidar com tudo isso, porque ninguém está preparado para perder alguém que ama. Só que de repente, irmã, uma outra tragédia acontece, uma outra notícia ruim chega, ela de repente é alcançada com a notícia: o seu outro filho morreu, quem sabe sofreu um acidente, morreu. Quem sabe? E ali ela pranteia, ela chora, ela entra em desespero. Como é que ela vai superar tudo isso? Perdeu o marido, perdeu o primeiro filho, perdeu o segundo filho, perdeu o mais velho, perdeu o mais novo. Como que essa mulher vai se erguer? Como que essa mulher vai se levantar? É uma mulher que perde o marido, que perde 2 filhos.
Eu estou pregando a história de alguém aqui que só está perdendo na vida. Que só tem perdido. Só tem perdido. Você não aguenta mais perder. Você não aguenta mais apanhar. Você não aguenta mais sofrer. Você se pergunta quando vai vir uma luz no fim do túnel, quando que eu vou ter restituição, quando que eu vou sair da miséria, quando que eu vou vencer esse deserto. Tem um jeito de você vencer. Talvez o desespero tenha tomado conta dela. Talvez o desespero tenha tomado conta dela. Talvez a ansiedade, o pânico, a síndrome do pânico. Essa mulher não sabe mais o que fazer da vida. Porque a Bíblia Sagrada diz, quando já fazia quase 10 anos, que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. Então agora, a Bíblia diz, em Ruth capítulo 1, no versículo 4 e 5, que após o casamento, os filhos morrem, e morrem cedo. Porque o que parece comum na vida é o filho enterrar o pai, mas aqui é uma mãe enterrando o filho. E a Bíblia diz que Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Que prazer tem essa mulher na vida. Que vontade de viver ter uma pessoa que perde o marido e os 2 filhos. A história dessa mulher me ensina a superar as perdas, a superar os dias difíceis. E hoje, tem gente chorando e murmurando porque não chegou o amado ainda, porque não chegou a amada ainda, porque passou o dia dos namorados sozinha, porque passou o Natal sozinha, porque passou o Réveillon sozinha. Essa mulher perdeu o marido e perdeu 2 filhos e ainda está de pé. Você vai entregar os pontos, mulher? É isso? Você vai entregar os pontos? Ou você vai continuar buscando aqui nas campanhas? Qual é a motivação da tua busca? É amar a Deus ou amar as coisas? Eu preciso falar com você assim. Porque eu amo você em Cristo Jesus. O que move você? Qual é a tua motivação? Você acha que Deus não está vendo isso? Por que Deus tirou Davi de trás das malhadas? A motivação no coração dele. Querer servir ao altar. Talvez você tenha perdido um marido, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, um primo, uma prima, uma amiga, um amigo. Você tem que superar. Você tem que superar. Tu vai vencer, tu vai conseguir, tu vai conquistar, mas tu tem que superar. Entende você esse mistério? Sim ou não? Hã? Você entende? Eu vejo claramente aqui, minha filha. Uma mulher que está aos bagaços, aos pedaços, se sente o frangalho, talvez está desmoronando. Noemi é o retrato de uma história de alguém que perdeu muito, mas venceu. Você vai vencer. Você vai conseguir. Deus vai te ajudar. Eu estou pedindo a Ele que ajude você, que abençoe você. Eu tenho pedido. E se você fizer a sua parte, você vai sair rápido dessa situação. Eu sei que tem perdas que são irreparáveis.
Mas quem controla o mundo não é você e nem eu, somente Deus controla o mundo. O universo, as galáxias, o céu dos céus. Você vai vencer. Você vai ter vitória. Você vai sair dessa. Um lugar melhor te espera. Pessoas melhores te esperam. Essa vontade que você tem de prosperar, de honrar compromissos, quitar boletos, pagar dívidas, você vai conseguir tudo. Mas você tem que poupar, mesmo sendo pouco. Porque está na hora de dar a volta por cima. Noemi é a história de uma mulher que deu a volta por cima. Depois da perda dos 2 filhos, as 2 noras dela vão se aproximar. Vão estar com ela. Porque Noemi ensinou muito para aquelas mulheres. Noemi era uma inspiração para aquela nora, para as 2 noras que tinha. Mesmo perdendo o marido, aquela mulher não era amarga. Era uma mulher alegre porque tinha o Espírito, tinha o Senhor na vida dela. Mesmo perdendo muito, mesmo perdendo tanto, Noemi inspirava as pessoas que estavam com ela. Noemi abençoava as pessoas que estavam com ela. Noemi era uma mulher tão diferenciada que aonde ela ia, as 2 moças, as 2 noras ainda iam com ela. Estavam com ela. Acompanhavam ela. Noemi é uma mulher à frente de um tempo triste. E ela não deixava o tempo triste pegar ela, por isso ela estava à frente. E essa mulher é você que supera. Você é essa pessoa, essa ovelha que supera. E não adianta querer que os outros tenham pena de você, porque isso não vai mudar nada. Noemi não queria pena dos outros. Noemi queria inspirar. Queria inspirar, queria ajudar, queria abençoar. E alguém deve ter pensado, a vida não foi justa com essa mulher. Talvez não, mas Deus é justo. E por Ele ser justo, Ele faz justiça. Eu não vejo Noemi murmurando. Eu não vejo Noemi blasfemando, desistindo. Você entende? Ela tinha uma desculpa para ser amarga e não era amarga. Se você, isso é para alguém específico, tá? Não é para todo mundo. Tem uma pessoa aqui que ainda é amarga, usando como desculpa o que a vida lhe fez, o que aquele homem fez. Isso não pode ser mais tua desculpa. Isso não pode ser a sua bengala. Você tem que deixar ele lá no passado. E tem que fazer o que tem que ser feito, que é recomeçar, reconstruir, avançar. Noemi chorou por muito tempo a perda dos 2 filhos. Imagina a dor do coração daquela mulher. Uma mulher boa que nunca fez mal para ninguém. Talvez por muito tempo ela tenha se culpado. Se eu tivesse orado, se eu tivesse feito um propósito, se eu tivesse feito uma campanha e não tivesse saído de lá,
será que tudo isso iria acontecer? Talvez sim, talvez não. Talvez se eu tivesse orado e o silêncio de Deus, nada foi respondido, e eu insisti em fazer, será que tudo isso teria acontecido? Ou talvez ela tivesse orado e Deus falou, vai, pode ir. E chegou lá e deu tudo errado. Na mente de alguém que perde, às vezes, você acha, está tudo errado. Não está. Perdas fazem parte da vida. Talvez Deus tinha falado para ela, porque tem uma terceira tese também, não, Deus falou, vai, mesmo não estando na Bíblia. Vai, eu abençoo. Mas chega lá, o marido morre. Os 2 filhos morrem cedo, o marido morre cedo. Como deve estar o coração? Como deveria estar o coração dessa mulher? Porque tem pessoas aqui que por acharem que Deus abençoou, falou, vai, faz, é assim, aí chega lá, perde, não dá certo, acha, não tinha que acontecer. Para, tira tudo isso da tua cabeça, tira toda essa confusão mental, em nome de Jesus, sai da tua cabeça a confusão mental. Por quê? Porque Deus não perdeu o controle. Escreve 7 vezes, Deus está no controle. 7 vezes, com fé, escreve, com fé, Deus está no controle. Meu Jesus do céu. Meu Jesus do céu, não é possível. Tem alguém aqui no canal? Se inscreve no canal, meu filho. Eu entrei mais cedo hoje. Se inscreve no canal. Clica no sino, ative todas as notificações. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. Minha filha, pastor, talvez ela não tivesse um casamento feliz. Não. Ela tinha um casamento feliz. Tem como provar? Tem na Bíblia, Deuteronômio 5,15. Noemi era muito feliz com seu marido. É só meditar, filha. Noemi era uma mulher muito feliz com o seu marido. Pastor, mas o marido dela era bom? Sim, a Bíblia também diz. Noemi era uma mulher feliz por ter um bom marido e por ter bons filhos. Por ter 2 filhos. Até quando as desculpas vão fazer parte da sua vida? Vá lá e faça. Até quando as desculpas vão... Oh, Jesus, espera aí. Tem pessoas aqui usando de desculpas para não fazer o que tem que fazer e por isso não está vencendo na área que deveria. É mais trabalhoso, vai lá e faz, moço. Desgasta mais, vai lá e faz, moça. Noemi era uma mulher feliz por estar casada com um bom marido chamado Elimelec, e por ter 2 filhos. Mas tudo isso ela não deixou de falar. Noemi é a mulher que passa uma crise na família, que perdeu a família toda, marido e 2 filhos, mas que não deixa de falar do amor de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas pastor, não sou muito boa com as palavras. E Moisés era? Moisés era bom com as palavras? Não, era gago e fanho. Não falava direito. Como é que ele pregava? Com exemplo. Com as condutas. Com comportamento. Assim ele pregava. Moisés pregava desse jeito. Com corpo.
com caráter, nem sempre com a boca. Ei, peraí, eu acho que tem gente aqui que não está entendendo. Aquela mulher presenciou momentos difíceis, viveu momentos duros. Anthony, Deus abençoe, meu filho. E mesmo assim tocou o barco. Só quem perdeu sabe o quanto é difícil seguir a vida. Mas ela seguiu e você tem que seguir. Lembranças vão vir. Você tem que saber lidar com isso. Nós precisamos saber lidar com isso. O que aquela mulher não esperava é que um dia houvesse uma tragédia na vida dela. Porque quando ela perdeu o marido, ela ficou numa situação difícil. Ela teve que cuidar daquela casa sozinha. E eu sei que tem alguém aqui que por ter perdido alguém que amava, teve que cuidar da casa sozinha. Eita glória! Tô ao vivo, tá ao vivo. É assim mesmo. E quando aquele marido morre, uma parte dela morre também. E quando os 2 filhos morrem, uma grande parte, parece que o que restava dela morria também. Terrível é ver um filho morrer, alguém que amamos morrer. Ela teve que saber dar um jeito. E eu busquei, procurei, estudei, investiguei, para ver se essa mulher entrou em depressão. Eu não consegui ver indícios, estudos que relatassem isso. Ela não entrou em depressão. Por quê, pastor? Sabe qual é o segredo dela? Grava isso. Ela sempre estava conectada com Deus. Ela sempre falava do amor de Deus. E alguém poderia questionar ela, mas como pode você falar desse Deus que deixou seu marido e seus 2 filhos morrerem cedo? E ela deve dizer: Deus está no controle de tudo. Ele que sabe de todas as coisas. Ela olhava pelo lado bom. Se eu ainda não parti, é porque eu ainda tenho missão. Então deixa eu influenciar. Deixa eu ajudar. Deixa eu motivar pessoas. Do meu jeito, da minha forma. Deixa eu viver. E talvez o que ela mais quisesse ali naquele momento era voltar para casa. Porque ela ainda estava na terra de Moabe. Ei, Jesus, isso é muito forte. Talvez o que ela mais queria naquele momento era voltar para casa, mas ela não podia voltar ainda. Porque era um tempo de miséria lá. Essa é a campanha para tirar você da miséria, em nome de Jesus. Para tirar a miséria de dentro de você também. E para não deixar a miséria entrar na sua vida. Você tem fé para isso? Eu tenho. Eu tenho fé para isso. E você? Sim ou não? Fala comigo.
Uma das atitudes que mais chamam a atenção é Ruth capítulo 1, versículo 6. É o que Noemi faz depois disso tudo. Ruth capítulo 1, versículo 6. Diz que Ruth se dispôs. Dispôs. Ela resolveu continuar lutando. Oh, Jesus. Só que agora a luta dela vai parecer um pouco solitária. Porque não vai ter mais os filhos, nem o marido. E de vez em quando ela lembrava daqueles bons momentos com o marido, brincando com ela, beijando ela, abraçando ela. De vez em quando ela lembrava dos dois meninos correndo na casa de um lado para o outro. De vez em quando ela pensava nas noites que perdeu sem dormir por causa do marido que demorava a chegar em casa por causa do trabalho, dos filhos que adoeciam. Lembranças fazem parte, mas as lembranças não podem administrar você. Lembranças fazem parte, mas as lembranças não podem administrar você. E no coração daquela mulher tinha um desejo. Pergunte qual é esse desejo, pastor? Voltar para a família dela. Voltar para a casa dela. Mas agora ela aprendeu. Ela só pode sair de lá quando Deus autorizasse. Porque senão poderia pagar um preço mais alto. Noemi era uma referência de mulher. Como você. Uma referência você é. Tá pegando? Noemi deve ter orado, Senhor, eu perdi meu marido, meu filho, meu outro filho. Só ficaram minhas duas noras. Permita que eu volte. Permita que eu esteja próximo da minha família. Eu não quero ficar nessa terra sozinho. Pensa bem, minha filha, você que está querendo ir para longe, quando na verdade sua terra é aqui. Pensa bem, filho, você que quer fazer algo e na pressa de vencer na vida, você às vezes atropela tudo e todos e o preço é alto. E aquela mulher agora deve orar. Mas ela só queria sair dali se Deus aprovasse, se Deus permitisse, se Deus deixasse. E o texto diz: um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo. O Deus que ajuda quem é fiel está na live. Vou repetir, o Deus que ajuda quem é fiel está na live. Um dia Noemi soube que Deus tinha
ajudado o seu povo. Um dia Noemi tinha ajudado, ficou sabendo que Deus tinha ajudado o seu povo. Povo esse que estava vivendo a miséria. Agora te pergunto, será que ela deveria ter saído de lá? É uma dúvida razoável, não é? Talvez essa fosse a pergunta que acompanhava ela por muito tempo. Que acompanhou ela por muito tempo. Nem todos os seus porquês serão respondidos. Nem todo. Sabe por quê? Porque Deus não precisa dar satisfação do que faz. Ou você acredita que Ele faz o melhor por ti, ou não. Eu acredito. E você acredita? Então escreve: eu acredito no Senhor Jesus. Escreva: eu acredito no Deus Pai Todo-Poderoso. Escreve. É importante você declarar isso. Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo. A ajuda vai chegar para você. E às vezes, a ajuda chega de quem você menos espera. A ajuda vai chegar até você. Talvez Deus levante alguém para te ajudar. Talvez o Senhor toque no coração de alguém que não seja da mesma fé que a sua. Talvez Ele toque no coração de alguém que professe a mesma fé que a sua. Mas uma coisa vai chegar: ajuda. Deus ajudou o povo dela. E foi essa ajuda que ela precisava para poder voltar para a terra que tanto amava, para o lugar que tanto amava. O que tem sido prioridade para você? O que é mais importante para você? Coisas ou pessoas? Porque há quem diga que ela prosperou naquele lugar. Então parece que ela vai abrir mão do que construiu num lugar para voltar para mais perto da sua família. Será que vale abrir mão? Será que vale a pena abrir mão de algo por alguém? É só se for recíproco. Será que essa pessoa faria o mesmo por você? Abriria a mão para voltar também? Para chegar também? Para fazer também? Noemi queria voltar. Tem que ser recíproco. Tem que ser recíproco. Para uma mulher que perdeu tudo, o que se faz? Continua vivendo. Tem pessoas que perdem tudo, querem parar de viver também. Seu tudo é Deus, seu tudo é a vida que Ele te deu. Você não pode virar para uma pessoa e falar: você é tudo que eu tenho. Eu sei que às vezes você fala isso até de uma forma romântica, poética talvez. Seu tudo tem que ser Deus, irmã. Um dia Noemi soube. Você vai saber. Você vai tomar ciência da boa notícia. Você vai conhecer um plano superior, um plano divino de Deus, que vai fazer com que haja prosperidade num lugar para você estar. Você entende o mistério? Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo.
E que ajuda foi essa? Deu boas colheitas. O texto sagrado de Ruth diz que houveram boas colheitas. Porque no tempo de escassez teve quem plantasse lá, irmã. Imagina se todo mundo abandona um lugar só por causa de uma crise, de uma tragédia. Como é que esse lugar se ergue, se levanta novamente? Grava isso, irmão, é para você mesmo. Você não pode abandonar o lugar se Deus mandou você ficar aí. Você não pode abandonar o projeto, o trabalho, pessoas, só por causa de uma crise, de uma tempestade, de um tsunami, de uma prova. Noemi, quando soube que Deus estava ajudando o seu povo, dando a ele boas colheitas, no coração dela brotou um desejo. É hora de voltar? Para Noemi era, talvez para você não. Ou será que eu tenho que ficar no meu lugar de origem? Só que para Noemi voltar era estar no lugar de origem dela. Entende? Ela era filha daquela terra. Você consegue entender? Você consegue entender? Só que Noemi aprendeu, irmã. E eu acredito que aqui ela faz um propósito de oração. Eu acredito que aqui ela faz um jejum, talvez um voto, talvez alguns dias sozinha no seu quarto orando. Alguma coisa ela faz. Porque ela não quer perder mais na vida. Já perdeu muito. E desse dia em diante ela não vai perder mais. Desse dia em diante você não vai perder mais. Desse dia em diante você não vai perder mais. Ela com o coração contrito, com o coração apertado, ela deve ter falado: Senhor, já perdi tanto na vida. Perdi o meu amor, perdi meus filhos. Eu não quero perder mais. Só que Noemi parece ser o tipo da mulher que absorve, não fala o que está acontecendo com ela. Para de absorver problema dos outros. Para de absorver problema dos outros. Porque se você só absorve o problema dos outros, você não consegue nem resolver os teus. Tem pessoas que tiram do bolso para pagar a dívida do outro e fica endividado. Para. Tem pessoas que se encalacram todo num lixo de problema que ele mesmo criou e você vai lá mergulhar no lixo para resgatar. Ei, para. Para. Será que você entende que Ele está colocando um tempo novo na sua vida? Que Ele vai fazer você viver um tempo novo? Um tempo de alegria, um tempo de felicidade? Será que você entende? Você acredita? Você recebe? Sim ou não? Dá um sinal de fé aqui, não é possível. Cadê teu nome? Tem gente. Você é inteligente. Você é sábia.
Deus vai ajudar. Já investiu em tantas pessoas ingratas, em tantas pessoas rudes, grotescas, prepotentes. Agora invista no altar, invista na pessoa certa, invista na tua própria vida. O sonho daquela mulher agora vai se realizar. Qual é o sonho dela? Voltar para a terra de sua origem. Deus abriu aquela porta para ela. Deus vai abrir essa porta para você também. Deus vai abrir essa porta para você também. Deus vai abrir essa porta para você também. Oh, Jesus do céu. Não é possível. Cadê teu nome aqui? Hã? Tem que arriscar. Será que eu volto? Será que eu faço? Será que eu não faço? Ela não estava se sentindo bem mais lá. Ela se sentia sozinha lá. Só que ela só poderia voltar quando aquele lugar voltasse a prosperar. E o texto sagrado é claro. Deus deu boas colheitas. O Senhor ajudou o povo e naquele lugar deu ao povo boas colheitas. Está chegando o tempo de boas colheitas. Está chegando o tempo de boas colheitas. Alguém pegou aqui ou não? Está chegando o tempo de boas colheitas. Pegou? Tempo de boas colheitas você está prestes a viver. Um tempo diferente desse. Um tempo melhor do que esse. Um tempo de alegria. De oportunidade. De repente, um dia alguém vai chegar e vai bater na porta de Noemi e vai dizer: irmã Noemi, eu tenho uma boa notícia para você. E aquela mulher aguardava uma boa notícia há muito tempo. Talvez há muitos anos. Um dia alguém chega correndo, bate na porta dela e diz: irmã Noemi, Pai do Senhor. Irmã Noemi, Shalom, graça e paz. Irmã Noemi, atenda a porta. E talvez ela acordou naquele dia, tenha acordado naquele dia e deve ter pensado: vai ser mais um dia apenas. Graças a Deus, um dia. Louvado seja o Senhor. E de repente alguém senta e fala: minha filha. E ela fala: quer um cafezinho? Quero, me dá um café. Quer um queijinho? Queijinho mineiro? Pode descontrair. E ela diz, e alguém diz para ela: irmã Noemi, o seu povo voltou a ter boas colheitas. Ela deve dizer: a resposta de minhas orações. É a resposta. É a resposta de minhas orações. E ela deve chorar, porque ela quer reconstruir a vida lá. Ela não quer mais ficar naquele lugar. Só que ela tinha que respeitar o tempo. Respeite o processo do tempo, minha filha. Respeite o processo do tempo, meu filho. Meu filho, respeite. Não bote a carroça na frente dos bois. Não é assim que dizia a vovó? A minha falava assim. E ela deve perguntar: o senhor tem certeza? Será que é verdade? Será que
Você não está equivocado. Não, eu tenho certeza. Ouvi dizer que o Senhor tem ajudado o seu povo. E ela deve agradecer a Deus. E ela deve agradecer a Deus como nunca agradeceu. Ela deve dobrar os joelhos e deve orar: Senhor, obrigado, porque o Senhor é fiel, o Senhor ouviu as minhas orações, atendeu o meu desejo. Agora ela pode voltar, porque é tempo de voltar para casa. Alguém que está longe de casa vai voltar para casa. Deus mandou dizer isso para alguém que está comigo aqui. Alguém que está longe vai voltar para perto. Ei, escuta, alguém da tua família que está longe vai voltar para perto. Não é possível, alguém está pegando aqui, não é possível. Se inscreve no canal, minha filha. É de Deus, pode se inscrever. Clica nos 3 pontinhos, deixa o like. Eu vejo uma reaproximação. Para quem é essa profecia? Uma reaproximação entre você e a pessoa que você ama. Entre o filho e a filha, entre o marido e a esposa. Entre você e o seu amado. Entre a mãe e um filho, entre um pai e um filho. Vai haver uma reaproximação, porque haverá conciliação. Mas já teve conciliação, vai ter reconciliação. O que Ruth faz? O que Noemi faz? Se apronta. A Bíblia diz, então ela se aprontou. Você tem que estar pronta para o dia da bênção, filha. Você tem que estar pronta. Preparado é uma coisa, pronto é outra. Você tem que estar pronta. Você tem que estar pronta. Porque no dia que a oportunidade chegar, você tem que tomar posse. E só toma posse quem está pronto. Que deserto foi esse dessa mulher, hein? Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, longe da sua terra de origem. Mas agora Deus dá para ela a oportunidade dela viver numa terra de dar boas colheitas. E só teve boas colheitas naquela terra porque um dia alguém ficou lá plantando. Enquanto você está aqui plantando, minha filha, suas sementes estão crescendo. E ainda que seus olhos não veem, não possam ver, vai chegar o tempo das boas colheitas. Está chegando o tempo da boa colheita para você, tá? Eu vou repetir porque eu acho que alguém aqui não entendeu. Sabe aquele voto que você fez? Sabe esse voto que você fez? E esse que você está pensando em fazer? Esses votos trazerão boas colheitas para você. Esses votos vão trazer boas colheitas. Esses votos vão trazer boas colheitas. E serão extraordinárias, tá? Porque no lugar que ela quer voltar, para o lugar que ela quer voltar, na mente desse pastor que estuda, esse tempo de boas colheitas era infinitamente melhor e maior do que os anteriores. Você está pronta para a sua bênção? Você está pronta para essa boa colheita, para essa grande colheita? Diz o texto, deu boas colheitas. Agora essa mulher não vai viver mais sozinha.
ela vai encontrar com a família, com as pessoas que ama. Agora ela vai ter a oportunidade de estar no cantinho que ela sempre quis. De estar no cantinho que ela sempre quis estar. A história dela, minha filha, não é qualquer mulher que vence. O nome dela é Noemi. Você vai escrever seu nome aqui. Porque só o nome dos vitoriosos serão escritos 7 vezes aqui. Então, se você é mulher vitoriosa, se você é um homem vitorioso, você vai escrever seu nome 7 vezes aqui. Só o primeiro nome tá bom. Se quiser botar o primeiro e o segundo, o último, pode botar. Escreve 7 vezes, porque os nomes dos vitoriosos serão escritos nessa live aqui. E eu quero colocar esse voto, minha filha, desse nome, dentro desse azeite consagrado, os votos dos vitoriosos, em nome de Jesus. Alguém consegue escrever? Hã? Será que você consegue entender e acreditar? É o tempo da boa colheita. É o tempo da boa colheita. Eu encerro dizendo: que essa colheita vai surpreender você, tá? Essa colheita vai surpreender você. Escreve aqui nos comentários, pastor. Eu quero voltar para Jesus. Pastor, eu quero me entregar a Jesus pela primeira vez. Escreve aqui nos comentários. E você pode colocar aqui também o seu pedido de oração. Separe seu copo com água que eu vou consagrar daqui a pouco. Senhor, ore conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Pai, por estar aqui. Muito obrigado por falar conosco de uma forma clara, precisa, concisa e poderosa. Obrigado, Pai, por essa palavra poderosa que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Pai, por falar conosco de uma forma tão extraordinária, através de revelações, visões e profecias. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço pela vida dessa irmã e pela vida desse irmão que está conosco aqui. Escreve, Senhor, o nome dessa ovelha que está voltando e que está se entregando a Ti pela primeira vez. Escreve o nome dela, o nome dele, no livro sagrado da vida. Repita comigo essa oração, é importante você repetir. Diga assim: eu me arrependo de todos os meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno, Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, ó Pai,
porque a salvação chegou até o nosso coração. Abençoado seja você que curtiu esse vídeo, compartilhou essa live, fazendo ela alcançar o coração de quem precisa. Deus vai te honrar por causa disso. Olha, segura seu copo de água. Pega seu copo de água, não precisa segurar não. Coloca aí do seu lado. Pega o copo e coloca aí do seu lado. Deus, eu te peço em nome de Jesus, toca nesse copo com água e consagra esse copo com água. Faça com que nesse momento uma porção da tua unção entre nesse copo com água e abençoe ele. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus, quem beber dessa água vai ser curado no corpo e na alma. Vai ser abençoado. Aonde essa água tocar e chegar, milagres vão acontecer em nome do Senhor Jesus. Está consagrado. Pode beber. Respira fundo. Solta o ar bem devagar. E escreva graças a Deus. Escreva aqui 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. 1 Samuel 1, 11. O Senhor dos Exércitos, Ana fez este voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então dedicarei esse filho ao Senhor, e ele será seu por todos os dias que viver. E os seus cabelos e sua barba nunca serão cortados. Ana disse isso na dor, no sofrimento dela. Irmã, o voto que Ana fez tirou o sofrimento dela e deu uma bela colheita para ela, porque ela colheu um milagre chamado Samuel. Eu não sei o nome do seu milagre, se é um Samuel, se é uma boa colheita, se é um bom marido, se são bons filhos dentro de casa, boas filhas, bom emprego. Mas você precisa, no seu particular, dar um nome a esse voto. É o voto da boa colheita. É o voto para tirar você desse sofrimento. E você que quer participar dessa campanha, você que pode, você que quer e você que faz por amor. Você que quer fazer esse voto, sugerido nesse valor de R$100, preste atenção no que eu vou te falar. Todos os dados bancários estão aqui embaixo. E se você fizer o voto, eu vou pegar o seu nome, vou apresentar na oração da madrugada, das madrugadas, e vou colocar dentro desse azeite consagrado. Se você quiser se tornar dizimista em nosso ministério, eu vou pegar o seu nome e vou colocar lá em cima na Arca da Aliança, tá vendo? Lá na Arca da Aliança. E vou estar botando você num grupo privado meu de oração e vou estar abençoando sua vida todos os dias antes de dormir. E poderei te ligar, te mandar um áudio, fazer uma mensagem de vídeo com você, se Deus me direcionar até o seu número, até a sua pessoa. Amém? Eu tenho certeza que esse voto é para tirar todo o sofrimento. Porque a Bíblia não fala, mas pode ter certeza. O voto de Ana tirou o sofrimento dela, envergonhou Penina e calou a boca daquela Penina por muito tempo. Penina não teve mais história para contar depois do voto de Ana. Noemi certamente plantou, porque só pode colher quem um dia plantou. Está chegando o tempo da oportunidade. Você está pronto para ela? Só está pronto quem planta. Porque pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, a gente se frustra. Pode até ir vencendo, mas chega uma hora que se frustra. Faça pelo caminho certo, pela vontade de Deus. Deus vai abençoar você. Você vai ver aqui embaixo, já liberei o Pix, já liberei o meu link do WhatsApp. Maria Eliana já colocou aqui, ó, vou fazer meu voto. Deus abençoe, minha filha. Vai ter aqui embaixo
liberado, já está liberado. O link do meu WhatsApp está ofertas e dízimos. O link do meu WhatsApp pessoal, onde eu e minha esposa falamos somente. Mas ninguém tem esse número, só eu e minha esposa. Você vai ver aqui o Pix CNPJ e o Pix celular da Luz para as Nações. Preferencialmente eu peço que você faça pelo Pix. Esse voto para arrancar a solidão de você. É a campanha para tirar da miséria, é a campanha para tirar de Lodebar, minha filha. Esse voto é para arrancar todo o sofrimento de você e todo o sofrimento da sua vida. Sim, esse voto é para arrancar todo o sofrimento de você e todo o sofrimento da sua vida. Esse voto é para você ter direito a boas colheitas. O valor sugerido é de R$100. Pastor, não tem agora. Não faz. Mas se você tem, quer e pode, e tem amor em fazer isso, alegria no teu coração, certamente o Senhor te abençoará e te dará boas colheitas. Ele vai abençoar a sua vida. Você vai ver aqui o Pix CNPJ ou o Pix celular, a Caixa Econômica Federal, você pode fazer pela lotérica, Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Quando você mandar lá no meu WhatsApp, manda seu nome. Sabrina Alves, Deus abençoe, minha filha. Quando você mandar, você escreve lá, voto para tirar todo o sofrimento da minha vida. Voto da boa colheita, das boas colheitas. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Seu pastor te ama, tá?